Então agora eu vou convidar os nossos dois convidados hoje que vai falar sobre o Ítalo, o amigo, e não nada mais justo do que convidar Venceslau Coimbra e Alexandre Cola. Porque saía do trabalho, dinheiro era escasso, muitas vezes ele até pagou o ônibus para os meninos voltarem para casa, e o que sobrava da mesa no final do ensaio, ele dava para os professores levarem para casa. Então, esse é o símbolo da ceia sagrada para todos nós. Por isso que na estreia, na quarta-feira, na pré-estreia, as pessoas que passaram nessa casa, isso aqui virou uma festa. Parecia que a gente estava na casa dele, com todos reunidos, sentados, conversando, todos nós aqui, e quem veio, Marco, Claudinho, Beto, Iolene, sanduíche, tudo, isso aqui virou um fuzuê ao redor dessa mesa, não foi lá? Foi. Assim, foi um momento assim, mágico, que ninguém planejou. Madalena, que, não vou levar uma mexerica, toda vez que eu chegava lá, eu pegava uma fruta, levava, ia comendo, para o satélite. Uma coisa assim que o ser humano, que não tem igual. Não tem. Essa mesa do Ítalo é famosa, muito famosa, porque o Estado de Minas chegou uma vez a fazer uma matéria de uma página sobre a mesa de comida da casa do Ítalo Mudado. Não sei se alguém aí lembra, viu isso no Estado de Minas. Foi feita uma página, um segundo caderno, sobre a mesa do Ítalo Mudado. O Ítalo Mudado era uma pessoa ímpar, né? O Ítalo tinha como um irmão, eu amava o Ítalo como eu amo meus irmãos, certo? A pessoa ímpar eu conhecia assim numa brincadeira, falando com uma amiga minha que eu ia fazer um teatro grego, mas que eu não sabia nem por onde começar, porque eu não era professor de teatro, eu era professor de literatura brasileira, então eu fugindo de teatro, não sabia fazer teatro grego, imagina que é possível teatro grego. Aí ela falou assim, eu tenho o telefone de um cara que sabe fazer teatro muito bem, você quer? Eu quero. Chama aí Ítalo Mudado. Tudo bem, então me dá o telefone. Liguei para o Ítalo, ele me atendeu. Aí eu disse, eu sou professor também, mas eu queria fazer um teatro grego, mas eu nem sei por onde começar. Eu tenho um grupo em Congonhas, né, chama Tedoms, e eu queria fazer teatro grego, eu nem sei por onde começar, porque eu nunca estudei teatro grego, não é a minha área. Não, vem aqui em casa. Ela fui eu para a casa do Ítalo. A primeira coisa que eu fiz na casa do Ítalo foi tomar café. Aí a mesma, né? Bom, é a nossa Santa Ceia, né? Santa Ceia. Mas de vez em quando tem uns diabos também, né? Também. Bom, aí comecei, você tem que ler então, tá? Vou te prestar uns livros. Aí lá com uma pilha de livros assim, né? Bom, cheguei em casa, li os livros, papapá, comecei a ensaiar, comecei a entender melhor, comecei a ir, ensaiando. Um dia eu estava preparando para dar aula à noite, minha mãe, eu estava lanchando. A minha mãe falou assim, tem um telefone para você, estou chamando de Belo Horizonte, um senhor chamado Ítalo, com uma voz muito bonita. Eu falei assim, então tá, não sei quem é. Atendi o telefone e disse, eu quero saber como é que está o espetáculo da Antígona, né? Tem um ator da Antígona aqui, ó, de Congonhas, que chegou a fazer teatro com o Ítalo, não, mas fez comigo muito em Congonhas. Cláudio, levantei para o sol de seguir. Ele fez Antígona e fez Electra também. Né? Electra e Electra te ajudou muito aqui. O Ítalo ajudou ele aqui, né? Aí então eu liguei para o Ítalo e disse, não, estou fazendo assim, eu quero ver como é que anda o ensaio. Então vem para Congonhas. Aí eu vou pegar o ônibus amanhã e vou. Não vai pegar ônibus coisa nenhuma, eu vou te buscar, eu tinha Fusca, né? Eu vou te buscar, né? Fantástico. Que estrada ótima que nós temos, né? Os dois lá, já ficando, já indo, começando a ficar bem no Fusca. Primeira incursão do Viagem Lau. Primeira incursão do Viagem Lau, uma viagem legal, justamente. Aí não, foi a Congonhas e caiu de amores com minha mãe e vice-versa, né? Porque a mamãe era dada a letras. Sim, como ele perguntou. Sim, com certeza. Sua mãe é dada a letras, porque a mamãe tinha umas palavras assim que eram muito eruditas, usava de vez em quando, ela jogava. Sua mãe é dada a letras? Expressões assim. Piadas sofisticadas dele, né? Sabe? Aí ficamos amigos, tenho Ítalo no coração como tenho um irmão. É isso aí, conheci o Ítalo dessa maneira, certo? Eu sou especialista, e essa comida que está aqui, a gente falava com o Ítalo São Francisco, repartia. Ele é uma pessoa que repartia tudo, não só a comida, né? A cultura, a educação, a generosidade. Ela ímpar.
E eu conheci o Ítalo em 78, quando eu fui fazer o teste no Teatro Escola da Cruz Vermelha, que funcionava, né, no saguão do Teatro Marília. Exatamente no saguão, não lá no teatro, onde a gente chega, aquela sala de espera do saguão, o teste era ali de baixo. E eu, um dia, tinha formado colegial, não sabia o que fazer, que rumo dar para a vida, né, que é aquela coisa. A gente quer fazer um monte de coisa, mas na hora você pensa assim, o que eu faço? Aí, escutei uma chamada na televisão, o Teatro Escola da Cruz Vermelha, que está com vagas abertas para iniciantes, fazer o curso de teatro, pensei, vou lá. Aí fui, cheguei, bem aquela coisa do Marcelinho ali, aqui que tem um curso de teatro? O que eu faço? Você faz a inscrição aqui, que dia começa? Já começou, pode entrar, já tem muita gente lá dentro da sala. E éramos 30 pessoas. Um teatro maravilhoso, um teatrinho de bolso, era um palco um pouco maior do que esse tablado que está aqui, era 5x5, e uma arquibancada como essas aqui na frente. Essa era a nossa sala de teatro. Desde o primeiro dia de aula, no palco, uma coxinha assim de um lado, outra do outro, e já de cara a gente já começou. E da turma de 30, só tem 2 trabalhando no teatro hoje, que sou eu e Madalena. Madalena foi da minha turma, e só trabalhamos nós 2. O resto desapareceu todo mundo, e das turmas anteriores a gente, nós somos a 10ª turma no teste, que também ninguém nunca mais ouviu falar. Desapareceu todo mundo. Infelizmente, assim, a gente vai com aquele tesão, aquela coisa toda, de repente aquilo vai morrendo, a vida vai levando para um lado, vai levando para o outro. Tem aqui o Ronan, que trabalhou com o Ítalo, começou, né, e com o Toninho, depois foi com o Ítalo, né, você fez uma variante com ele, que eu lembro, não foi? 85. Pois é. Quanto eu sério? Isso. Sander. A gente ficava lá em cima, ele fazia luz, a gente ficava lá em cima, numa bolsa, lá no palco suando, e nós lá em cima tomando vodka. Isso que a luz todo dia dava problema na luz. Brecha, uma atriz ótima. Sim. Não, ninguém. Hoje eu e Madalena já estava conversando de um monte de pessoas que passou pelo intervalo e desapareceu, porque a gente não tem contato, né, Marco? A gente estava perguntando quem você encontrou, você achou que tal. Muita gente sumiu, Geraldo Tavares, ninguém teve contato com ele mais. Irmã dele. A Irene tinha ido embora para os Estados Unidos, né? Muitos anos atrás. Ela estava lá nos Estados Unidos? A Irene, irmã do Geraldo Tavares, tinha ido para lá. Então, assim, a gente se perdeu. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas foram chegando, juntando. Porque, assim, o Ítalo não era a mãezona, né? Igual a galinha choque. Ele chegava, ele abria os braços e enfiava todo mundo ali de baixo. E eram os filhos, eu falo assim, nós éramos os filhos que ele não teve. É aquilo que eu falei naquela hora lá. O Ítalo era a mãe da paciência e era o pai. E ele foi o pai de muita gente daquele grupo. Mas foi mesmo, de verdade. O Ítalo tinha umas expressões que eram próprias dele. O Paulinho fez vocês 3 que fizeram juntos, eu acho. Bobagem. E lá em Congonhas, eu fui assistir um ensaio meu. A última peça que eu fiz para ele foi Lisistra. Tá? Eu assisti um ensaio, ele foi assistir um ensaio, e ele ficou assim, igual aquela foto que tem fora, né? O tempo todo, né? Fechado, olho fechado, e enfim. Aí a menina falou assim, ele tá dormindo. Aí ele falou assim, não tá dormindo, tô dormindo não. Continua assim, estou dormindo não, repete que você flexionou tudo errado. Ele fechava o olho para tirar a visão e ficar só ouvindo, ficar mais tempo. Era o exercício dele. Os meses, 2, 3 meses de leitura, quando a gente ia fazer espetáculo com ele, a gente falando e ele lá assim. Repete. Fala direito. Não é assim não. Olha de tom. Repete. Não, repete. E a gente repetia várias vezes até dar a informação que ele queria. Guardou? Passa para frente. Eu aprendi. Isso foi com várias pessoas, não é só comigo não, gente. Com todo mundo que sentava ali naquela sala. Era uma aula de dicção, de falar, de conversar. E isso ajudou muito bem. Só um minutinho lá. Numa banca lá do SATED, algumas pessoas que estavam, né, os jurados lá do SATED, falaram assim, quem te ensaiou? Foi pelo convidado, já sabia. Pela sua dicção, não sei. Não se perde nada quando você está falando. Esse era o exercício. Uma fala, que depois eu conto uma história. Mas é uma coisa parecida com isso aí, porque eu fiz um espetáculo, o Guarda-Chuva Preto, fiz uma colagem junto com o Ítalo, que me ajudou, de poemas de Adélia Prado. Um espetáculo muito bonito, deixa a parte, ganhei vários festivais com ele. E nós fomos a um festival de Varginha, e depois do espetáculo, um senhor, mais sério, assim,
o senhor que é diretor do espetáculo? Sim, eu sou. Sim, o senhor, por quê? O senhor gostou? Ah, eu gostei muito. E vou parabenizar o senhor. Eu ouvi todos os ditons. Aprendi As comentários. aprendi, mastiga a palavra, mastiga a palavra. Era essa das coisas, É né? desse jeito, né? E tinha umas coisas assim que o Ídolo fazia, né? Nesses saraus às sextas-feiras, né? E às vezes aos sábados também, que a gente ia pra lá. Ele sempre inventava coisas. E uma vez ele inventou um negócio, que vocês devem ter participado, que era o sarau de poesia. Não participaram? Né? E aí ele inventava, era uma brincadeira. A gente ia para casa, ele estava forçando a gente ler vários autores, decorar e representar. Naquela salinha minúscula, a gente parava e declamava. E aquele quadro ao fundo. E aquele quadro lá ao fundo, que era do Gabino, o irmão dele, né, que foi aluno do Guinhar. E ali ele estava brincando. Não, ele estava nos exercitando. E a gente não entendia. Você lia, adquiria cultura, porque lia vários autores. Decorava, estava trabalhando a mente. E trabalhava a voz, ao interpretar, ao falar. Né? Isso foram muitas e muitas vezes. E depois eu vi com outras brincadeiras de a gente conversar, escolher um título de um filme e fazer mímica. Cada hora ele inventava. Aquilo cansava, aí criava uma coisa legal. E aí a gente fazia, juntava aquela turma, fazia a cena, etc. E tal, sempre naquela salinha minúscula, que uma vez no Natal Desgarrados que ele fez, né? Porque foi assim, o Zé Adolfo, um ano, não pôde ir para, que era do interior, ir para Carmo, é Carmo do Paranaíba? Né? Ele não foi. Aí o Ídolo chamou ele para a casa dele, para jantar com ele, o Elcio e a Ofélia. Depois que começou o Natal, aí eu falei assim, eu passei aqui, o Zé Adolfo, ele não foi para casa? Não foi não. Aí eu chamei ele para cá. Eu disse, por que você não falou, Ídolo? Eu tinha vindo. No ano seguinte ele fez o Natal dos Desgarrados. Aqueles que não iam, que a família morava longe no interior, que não podia ir, ele chamava para lá. Aí no outro ano, aqueles que tinham família passavam meia-noite com a família, depois juntava todo mundo e vazava para a casa dele. E até o dia amanhecer, uma zorra danada naquela sala. Que tinha minúsculo, teve um dia de ter 32 pessoas dentro daquela sala, com aquela grande, 2 poltronas e uma estante. O povo sentava e montava, e a radiola. Você não sabia como é que cabia tanta gente. E ele lá, felicíssimo da vida com aquela turma. E aquele alvoroço. E no final, sorteio para todo mundo que ele fazia questão de comprar um livro, um CD, ninguém saía de lá com a mão banana. Se era convidado ou não, você podia levar namorado, etc e tal, o vizinho, o cachorro, chegava lá, tinha presente para todo mundo. Ele não deixava de ter. Então, assim, é ou não uma pessoa generosa que estava além de tudo. É uma pessoa assim que eu falo que foi meu professor, foi o mestre, foi o pai, foi o amigo, foi o irmão. Ele foi, não há uma palavra para definir ele. Para mim, Alexandre, eu falo que existem 2 pessoas, como o Marco disse, né? Antes e depois. Até o colegial eu era o Alexandre, uma pessoa comum. A partir daí, Alexandre Cola existiu. Como eu fui aluno dele lá no TESC, né? Em 78, a gente estava montando o Édipo Rei, foi a primeira montagem dele. E eu fazia o sacerdote e o corifeu do espetáculo. Eu falei assim, Ítalo, a coisa que eu mais gosto no teatro não é nem de interpretar, não. É a cenografia, o figurino. Isso sempre me deixa assim, alucinado, eu sou louco. Eu vou ao filme, eu vou assistir o espetáculo, eu fico todo sabendo como é que está lá atrás, como é que está a roupa do pessoal, como é que está a ambientação. Deixa eu fazer o cenário, deixa eu fazer o figurino. Eu falei assim, você sabe alguma coisa? Eu não sei não, mas você vai me ensinar. Você não é meu professor? Tá, pode. Eu assisti. E assistiu? Teste lá do Teatro Marília? Isso. Eu não sabia desenhar porra nenhuma. Gente, eu peguei um negócio como se fosse um cabide, roupa dura. Não tinha cabeça, era isso aqui, e nem os pés. Era só o corpo aqui. Mal e porcamente uns desenhos desse tamanhozinho. O que você acha? Eu falei assim, que cor que você vai colocar aí? A minha sorte é que eu não sei de onde veio a intuição da cor. Eu falei assim, olha, eu estou pensando... O Ed era meu primo, o Toninho Cola, que você trabalhou com ele. Meu primo em 2º grau. É a mãe dele que é a minha prima em 1º grau. Que eu conheci, eu reencontrei com ele depois de muitos anos lá no TESC. Eu falei assim, ó, o Toninho, como é pequenininho e é muito novo, vou colocar um tom de vinho para ele envelhecer um pouco. O que você acha? Bom. E a Jocasta?
Assim que eu vou colocar ela de branco e verde. A verde, não, verde músico, para ela ficar, porque ela não é mais velha do que ele. Aí, tá certo. Aí foi perguntando, e foi falando das coisas que eu tinha imaginado. Vai ficar bonito. Colore. Ali tem duas alunas minhas ali, elas sabem como é que eu, né? Professor, colore. Não, é fácil, não é difícil não. E foi na porrada, e saiu o Ed Correia. E a minha surpresa, né? Numa das apresentações, o Gavinho não foi assistir, ele não falou nada. Quando acabou o espetáculo, o Gavinho, um aluno guinhado, um artista plástico, falou assim, quem fez o figurino, hein? Aí ele falou assim, ele aí. Você está de parabéns. Adorei essa cartela de pano sua, nunca tinha ouvido falar de cartela de pano. Para mim era uma novidade. Pano, eu só conhecia jeans e veludo. Porque minha mãe tinha uma saia de veludo, eu sabia, eu gostava de ficar passando a mão naquele veludo assim, ó, que, né? E fazer aquelas roupas, era a única coisa que eu queria. E saiu. Chegar na porrada, quase aqui, quase ali, pá. Não houve nenhum problema. O figurino deu uma harmonia, consegui todos os efeitos, na pura intuição. E foram vários anos assim até eu resolver fazer, né, estilismo, depois ir para o FMG, fazer estilismo lá, depois ir para Guinhar, fazer artes plásticas. E já o cenário do figurino. O espaço era pequeno, não tinha nada. Então eram o palácio eram 2 degraus e 2 colunas, e a rotunda bem para o Ed, Peugeot Cássia, é criada, sair, passar para lá, para cá. Tudo encostado na parede, porque não tinha nem espaço, né? Em palco de cima. Mas daí para frente é aquilo. A gente quer, a gente vai, a gente faz. Né? E depois disso foi conhecendo esses amigos aqui, Tarcísio, Ronan, etc. E tal, o Alex, né? E a gente está juntando os amigos e trabalhando daqui, dali. Eu acho que deu certo, né? Vocês viram aí o figurino aí, como é que foi. Mas tudo começou com quem? Com o Ítalo. Se ele falar, só um minutinho lá, se ele falasse, não, você não vai fazer. Se ele falasse isso, eu cortei, desculpa, só para eu não perder o raciocínio. E se ele falasse, não, você não vai fazer. Olha a responsabilidade de um professor. Professor que acorda. Eu procuro ser assim com vocês, eu procuro. Ah, professor, eu não vou dar conta, o que eu faço? Eu digo, calma, vocês vão conseguir, calma. É assim mesmo, é esse pavor que a gente não sabe onde vai dar. Mas vai devagar. Aquela moça lá, ó, fez um dos trabalhos mais lindos do semestre passado, no ano passado. O tema de figurino, agora que a gente tem cenografia, na história da humanidade, todas as rainhas principais, de Jezebel a Alexandra Fedorova, né? A mulher do Nicolau. E para ela caiu assim, seria tudo sorteado, eu não imponho não. E ela fez até o rosto da boneca, o penteado, ela fez uma partezinha disso. Ficou exposição na biblioteca lá das vantagens e tal. Essa semana eu vou começar a devolver a elas, porque cada um tem a sua. A outra lá pegou a. Estou aprendendo, pessoal. Qual foi a outra que você fez? Meu, aquela sapata? A Rainha de Sabá. Ela fez a Rainha de Sabá. E ainda procurou uma boneca negra para colocar já para ele, né? Então assim, mas tudo num desespero, numa gritalhada, numa confusão, mas no final todo mundo. Ô, gente, é sofrido. Agora eu sei com quem Paulo aprendeu, tá? Aquelas duas maquetes, agora o trabalho de cenografia, elas vão fazer umas maquetes assim, tá maluco? Botei elas ali e falei, ó, veja, eu fiz em 2 semanas. Vocês vão ter que dar conta em 15 dias, cada um fazer a sua maquete. Ah, professor, pô, calma, vai chegar. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo, se não fosse o Ítalo, eu não estaria hoje passando para eles o conhecimento que a gente tem todos. Né? E eu quero fazer isso porque, o que me adianta? Aprender, estudar, e quando o buraco levar isso tudo, não deixar. Quero ver se nessa turma, todas lá de vontade, alguém gosta de cenografia, gosta de figurino, e vai em frente. E vai aprendendo e passando para outros e outros e outros. Vai. Desculpa, porque começa a falar, o professor acaba baixando em cena. Mas é perigo, essa reunião que o Paulo falou sexta-feira, tinha um nome. Você sabe o nome que tinha? Não. Sexta Super. Sexta super? Sexta, sabe quem me falou? Pode mudar esse Ana tipo. Banana, você lembra da Ana Banana? É demais. Ela fez teatro, todo mundo. A Ana Banana é de composta, né? E ela falou, não, nós vamos para Sexta Super. Sexta super. Mas não é todo mundo, não. É
só as pessoas que eram chegadas mesmo que participavam das festas públicas. Mas eram pelo menos umas 20, 30, 40, 50 Chegava. pessoas, sabe? Que A eram gente chegadas. tomava o golpe do Ita e terminava no Banzai, que era um bar bem mequetrefe. Era não, Até hoje continua, né? Pois é. E a gente ficava ali até altas horas mesmo. Até o dia amanhecer, foram várias vezes amanhecendo ali. E eu várias vezes levei muito para casa. Você, o Pedrinho também levava, e o Banzai tem umas histórias engraçadíssimas, né? Que a gente viveu ali, a gente ia muito. A desculpa era fazer teatro. Depois do teatro, vamos lá, vamos. Aí subia a galera onde estava, juntava, punha uma mesa para lá, mesa para cá, ele no meio, igual Jesus Cristo, e a mesa para lá e para cá, e todo mundo querendo sentar ao redor. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada, não sei se vocês estavam lá. O Ítalo está sentado, aquela coisa, né? Uma vodka e o refrigerante. Ou era Fanta, ou Guaraná, ou Coca-Cola. Ele botava o copo cheio, porque não é teatro não, só fazer. Lotado aí. Pediu outra, porque ele era 4, 5 dólares, né? Na terceira vez eu não aguento, tá tão esquisito, você abaixando e chupando aí. Aí a mesa foi aquela zoeira, aquela gargalhada sem fim. Eu falei brincando da voz, mas o povo já ficou sacanagem. Vai vir de você, Cora. Eu muito sério, como sempre, né? Gente, a sacanagem é tão grande que eu digo assim, isso é pior do que desse computador. Tem coisas que eu não posso contar, não vou contar, não, porque depois elas vão contar para você. Não, tá gravando. Estou gravando aqui. Tá gravando tudo, Cora, não se expõe. O que eu gostava do Ita, sabe assim, ó, vem aqui em casa tomar café amanhã. Vou sim. Aí eu chegou e tinha dizer que nada, não. Aí você é um canalha. A expressão que ele mais falava, canalha. Gente, vai falar aqui com gosto. Vontade, né? Era uma pessoa assim engraçada, que o Ítalo, naquela postura dele, não falava. Os 33 anos que eu convivi com ele, de 78 até o falecimento dele, um palavrão que ele falava, filha da puta. Principalmente eu referia aquele povo que mora lá no Planalto Central, na capital do Brasil, aqueles filhas da puta, os políticos, né? Era uma coisa que saía. E eu não estava nem ali, né? Eu chegava, contava as feriadas. Era tudo, né, Cora? Tudo. Por isso que eles chamavam de Você não vai né? Você não vai né? E aí eu contava as piadas mais imundas, mais... E ele ria. Hoje eu estava pensando, sabe o quê? Eu acho que eu era o alter ego pornográfico dele. Só pode, porque ele nunca repreendeu. E eu falava as coisas assim. Não era lá? Era. Não era, não. É porque não tinha censura, Não, né? eu já ouvi. Não, eu Já. ficava ruborizado. Gente, quem pôde conhecer e conviver com ele, nem que fosse um pouquinho, sabe da pessoa maravilhosa que ele era, né? Do ser, né? Olha, um dos seres assim mais iluminados que eu conheci na minha vida. Nem meu pai, que eu vi umas 4, 5 vezes na minha vida, não teve a representação que ele teve. O dia que ele faleceu, foi um luto de uma pessoa que tinha ficado órfã. Porque, olha, um buraco foi e é, e ele, né, não tem como. No dia da festa, que foi uma choradeira geral dos sobrinhos dele, das pessoas que conviveram com ele, porque a gente via em cada coisa que os meninos colocaram, coisas que a gente passou, que a gente viveu com ele, né, e que está muito forte. E isso vai com a gente pro resto da nossa vida. Enquanto tiver alguém vivo que conviveu com ele como a gente conviveu, não vai ter como você ver esse sujeito. Ítalo era divertido, né? Nossa, Eu estava comentando com o Lau outro dia, o Ítalo adorava uma fofoca. Era discretíssimo, sim. mas gostava de saber de uma fofoca, que era absurdo, né? Tem um Então, Não, aí ele contava as fofocas gregas, né? Quem que deu a ele o apelido de Revista Amiga da Grécia? Alexandre Cola. Um dia ele saía com cada coisa que eu não tive seu filho isso, ninguém nunca leu esse negócio. Aí um dia ele chegou e contou. Era um professor de grego lá da UFMG, que era colega dele lá de letras.
É Jacinto? É, já. O Jacinto sabia de coisa como Do arco da velha. É, aí ele disse, vocês não sabem. O Sófocles, escritor de Édipo, com 14 anos ele estava nu da procissão a Dionísio, declamando o primeiro poema pornográfico que ele fez, com toda a sacanagem. Que sacanagem, velho. Nossa, eles colocavam todos os palavrões, não tem essa bobagem dessas coisas católicas, cristãs, não. Era muita pornografia. Eu disse, você está uma revista amiga da Grécia. Ele deu aquela gargalhada e ficou. E a história do apelido revista amiga da Grécia ficou. E aí existe a greve do sexo, não da peça, a estrofe. Aí eu falei assim, gente, não aqui. Eu resolvi fazer. Lisista com vaginas em greve. do tema. Sabe, né? Que conhece a peça. Aí eu liguei para ele, eu vou dar o nome. Já devia ter feito mais tempo. Já devia ter feito há mais tempo. Sim, mas eu vou fazer muito palavrão. Assim. Estou preocupado, sabe? Essas caras, os caras vai sentar, levantando a mão. Vocês conhecem, gente? O Lisista, né? Que eles entram, eles ereto, né? O pau duro, aí entra aquela coisa toda. E ele não estava nem aí para isso. Não, aí eu falei, eu estou com medo, receioso, porque Congonhas é pequeno, o pessoal assim, ainda é ganhado com essas coisas. Ele falou assim, não, se o Aristóteles tivesse comigo, ele faria pior do que você. Então eu fiquei, que bom, vou fazer. E fiz, ficou assim, engarrafamos o trânsito de Congonhas. Até sacanagem. Fizemos 2 apresentações, tínhamos que fazer uma, fizemos 2 no Festival do Inverno, trabalhamos o trânsito todo de Congonhas de casa só. Por causa da lisista. Então, se ele tinha um cara que não tinha preocupação, ele não falava, mas importava que ninguém podia falar, conversar, o que fosse. E foi um cara que ao morrer aos 81 anos, é isso? 80, parece 80 anos, que não envelheceu. Não. O corpo envelheceu, mas a cabeça era jovem. Porque constantemente, todo ano ele trocava de turno. Então ele passou por várias gerações e ele acompanhou a evolução de todos. Cada geração que trazia uma coisa nova, diferente, ele estava acompanhando. Quem viveu com ele, conviveu com ele, né, com vocês três, a gente, né, e o Yuri, a gente viu que ele não tinha aquela coisa do velho, carrancudo, rabugento. Nossa, era desde que eu conheci até o último momento, a última vez que eu vi. Eu estava morando no Rio de Janeiro, que eu tinha feito lá o carnaval lá no Império Serrano, e vim em abril, aí eu falei assim, eu vou lá ver o Ítalo. E foi a última vez que eu vi. Eu cheguei lá, aí sentamos, conversamos, a mesa de café, o Elcio, fui lá ver o Ofélio e tal, e na hora que eu saí, tem a imagem perfeita dele, eu, ele e o Elcio. E ele falou assim, olha, te cuida, porque tem muita gente que precisa de você. O Elcio disse, ele não vai morrer. Eu disse, lógico que não. Nem depois que ele for, ele não vai morrer, porque a gente não vai deixar. Ele vai estar sempre vivo naquelas pessoas que ele conduziu. Olha, ele é um cara tão educado, tão fino, como uma professora da UFMG. Falou assim, eu quero as minhas aulas, eu era diretor do turno na época, assim, eu quero as minhas aulas germinadas. Aí eu olhei comigo e disse, olha, eu vou fazer a sua aula germinada. Ela não insiste, eu quero minhas aulas germinadas. Eu quero. As aulas devem ser germinadas. Corrigi a mulher não entendeu. Eu tinha vocês lá. A mulher não entendeu que ele estava fazendo correção do erro dela. Professor da UFMG. E ele não corrigia, né? Ele dava o passo, te indicava, agora vai. A professora Aprende. ou não quis entender, ou realmente Era tapada mesmo, pode não chegava lá. Porque Mas a educação dele não permitia falar e ofender ninguém. Né? Nesses anos todos, eu só vi o Ítalo ter problema com 2 pessoas. Que ele cortou da vida dele, da casa dele, do convívio dele, e ninguém sabe o motivo que ele nunca abriu a boca para falar. Né? Tamanha educação, tamanha gentileza dele. Né? Não posso falar, Gente, agora eu quero saber. eu sei, não. Né? Pois é. Uma foi um aluno, um cara lá que começou a andar com as coisas esquisitas lá, que trabalhou com ele como é que chama? Que a Iolene fez na Salomé. Salomé. O cara lá, apresentando, não apareceu.
para fazer o espetáculo. E aí, aquele corre, né? Corre, todo mundo pronto, né? Tá lá o Marco Túlio, que fazia parte do elenco, era o São João Batista, né? São João Batista. São Sem João sessão ainda, né? Pois é, tinha sessão, mas ele Sem apareceu, sessão né? ainda. E não apareceu. E o Ítalo deu um jeito e resolveu. No outro dia chegou na cara de pau. Tipo assim, pode ir. Ele chegou durante o espetáculo e o Ítalo pediu para ele voltar. Ah, você já tinha começado o espetáculo? Já, né? ele chegou durante o espetáculo e o Ítalo pediu para ele voltar. Quem fez? Eu assisti o espetáculo. Ele tirou o personagem do cara. Eu te juro que eu não lembro o nome dele. Fala, né? Mas o Ítalo, acho que cortou a cena. Ele cortou, não, ele cortou a cena. O espetáculo foi lá no NET, não foi? Foi no NET. Pois é. Imagina, né? O que a gente vê muito aqui no meio do teatro nosso é isso. Começa, daqui a pouco, eu vou sair do espetáculo. Larga, e como se aquilo ali, que você tirasse dinheiro, tá sobrando na esquina, você montar cenário, né? Uma coisa assim, uma total falta de responsabilidade. E ele não admitia isso. Amoroso, amigo, mas sacanear com ele não. Eu sempre ouvi de uma pessoa que pediu o figurino todo do. Peça que você fez Avarento, pediu todo o figurino do Joaquim Costa, figurino preto e vermelho, era lindo aquilo, né? Ele emprestou para uma pessoa, a pessoa nunca mais devolveu. Sempre. Livros, as pessoas pediram emprestado e não devolveram, eu falei, anota, por favor. Não, ele confiava na palavra das pessoas, nem todo mundo é honesto, né? Então ele perdeu muitos livros, que muita gente roubou. Você rouba, né? Roubou dele. Um dia eu cheguei lá com uma mala aí, eu sou um ladrão honesto aqui, ó. E ele era um humor Eu engraçado. confio, fazer o quê? Né? Ele era um humor engraçado, sofisticado, né? Tá demorando muita gente. Não, mas a gente tem mais 10 minutos. Tá, só vou contar essa aqui. E aí o ator daqui de Belo Horizonte, que quase todo mundo aqui conhece, né? Yuri conhece, você e tal. De lá de perto da sua terra. Paiete. Isso. Ele vai brigando Eu com sou de todo Rafael. mundo no meio teatral. Briga da Liga. No final ele estava trabalhando só como produtora aqui de Belo Horizonte, né? E aí deu um chilique um dia lá, falou com ela assim, ou eu ou essas atrizinhas aí. Ela falou assim, elas ficam. E ele saiu. E ela não aceitou de volta. Aí contando, eu estava na casa do Vitor, contando, olha, a fofoca que aconteceu aquilo, isso aqui. Ele disse, fulano vai ter que falar igual uma ideia. O mundo ficou pequeno demais para todas as atrocidades que eu cometi. Eu falei assim, ô Ítalo, pelo amor de Deus, até essa hora eu ser dito, uma coisa assim que ele gostava de fazer, né? Como é que vai comentar com a gente? Quando ele assistiu o espetáculo, a coisa era muito ruim, ou atriz. Ele falou assim, gente, é digno de uma carta anônima, né? Aí eu falei assim, que carta anônima, Ítalo? Ele falou assim, a gente escreve assim, querida, você escolheu o teatro, mas o teatro não te escolheu. Mas é tão sofisticado, você está pensando, pegar ele e avisar isso aqui foi o Ítalo que escreveu. Mas eu não dava essa carta anônima sua. Mas quando a gente ia para aquele quartinho ali, aquele quadro atrás, assim, tinha mais quadro lá. Tinha, um monte. A gente mais fazia fofoca, mais ria do que conversava conversa séria. Com certeza. Tinha a hora do erudito e tinha a hora da diversão da gente, e ninguém de ferro, né? Fechamos aí? E era muito mais diversão, inclusive, né? Com Muito certeza, com certeza. Eu só não pude contar, né? Tá gravando, se não tivesse gravando, a gente contava tudo, né? Eu tenho ido. Imagina ela traduzindo em Libras do Bascalão seu, né? Não, e Libras pode ficar tranquilo, Libras vai fazer todos baixos. E tem palavrão isso pra tudo, não Se tem? tiver outra roda dessa, eu posso gravar pra gente soltar o verbo. Com Soltar o certeza. verbo, vai. Não, o Gente. Ítalo é uma pessoa que a gente tem que amar e venerar e reverenciar, porque é uma pessoa digna de toda a nossa emoção e carinho. Toda a nossa homenagem, que é pouca para ele, né? Eu acho que tem que ser, enquanto ele viver, a gente viver, ele vai estar nas nossas lembranças e na nossa história, porque ele faz parte da minha história, da minha vida, como faz de Yuri, Marcelinho, Pauline, Ana Nery, né? Todos que conviveram com ele, que a gente conviveu dentro da casa dele. Sim, eu estou falando dos alunos, você vai no direto. Também, não deixou de ser. Aprender com ele. Aprendeu, com certeza, né? Não, mas eu
eu estava fazendo um curso de pós-graduação, aí tinha música, tinha literatura, tinha... Eu falei assim, escuta, não tem teatro nessa pós-graduação, porque eu estou fazendo pós-graduação de arte. Não tem teatro. Ah, não, tá errado. Fui lá na reitora e falei, não, tá errado, tem que ter. Pós-graduação de arte. Chamei o Ítalo, deu 2 meses de aula, que delícia. Aí fui aluno dele, sim. Então, desculpa pelo meu erro. Todos nós, né, gente? E gostaria que todos os artistas que estiveram, que vieram antes da gente, que fizeram esse caminhar, que hoje está maravilhoso fazer teatro, com toda a dificuldade, mas é maravilhoso. Você imagina quando eles começaram lá 40, 50, a dificuldade que era. Eu comecei em 78, a gente tinha o Chico Nunes, o Teatro Marília, e aquele que era da Associação de Jornalistas, ali na Rua da Bahia. Não, Clara Nunes. A Associação Mineira de Imprensa, né? Que tinha, ali logo acima do NET, ali tinha um prédiozinho, eram os 3 teatros que tinha, além dos auditórios. Já não foi inaugurado na imprensa oficial, não? Não era imprensa oficial, não. Tinha Tinha esses 3 e acabou. A gente não tinha mais nada. Né? Que a gente não tinha acesso, né? A gente não tinha acesso, né? Tava lá para vir gente de fora, etc e tal. Então, era ali, o Marília, Chico Nunes e a mim. Eram os 3 teatros que a gente tinha. Quem reinaugurou a imprensa oficial foi o meu grupo de Congonhas, Morte Verde Severina, com a bênção do Ítalo. Ele ajudou lá no E o Santa Maria, da Floresta? Era auditório de colégio, né? Não era considerado teatro. Mas eu sei porque o Festival fez lá na... Sim, vários espetáculos lá. Fez. Porque muitos anos depois, que os auditórios dos colégios, principalmente os católicos, foram transformados em teatros, porque era só trabalho interno deles, o do Imaculada, o Isabela Hendricks. O próprio Instituto de Educação, onde ele começou, não tinha mais nada lá, não tinha como fazer teatro, eles não cediam. Então, os 3 teatros eram Marília, Chico Nunes e o Teatro da Missa. Depois é que foram surgindo outros teatros. O Teatro Floresta, que é de igreja, O Colégio Santa Maria. Santa Maria. Você fez a formatura do T1, eu lembro disso, foi logo depois que eu entrei. Segundo, o pessoal foi o maior público que o T1 já teve. Não sei se é verdade. Foi um espetáculo do Jorge Fernando. Possivelmente. No Lugar é o Sol. Então a gente quer. Mas aí, só o espetáculo, os colégios, porque o Santa Maria foi feito só para grupo amador. Na época. Foi feito para grupo amador, só para grupo amador. Por isso que eu só fazia lá. Porque eu não trabalho com profissional. Mas eu sou bobo, porque ó, o próximo trabalho é com esse rapaz aqui, ó, e ele trabalha com um profissional bem feito. Gente, eu adorei estar aqui com vocês, batendo esse papinho, trazer um pouco da nossa amizade com esse rapaz maravilhoso que nos deixou, e que está aí, deixando um legado dele, e a minha vontade é passar isso para frente. Mas eu falei, eles têm que voltar na próxima roda nossa, porque eles não falaram nada, nós passamos, né? Só passamos. Não, mas inclusive se alguém quiser fazer algum comentário. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer saber mais uma fofoca? Eu quero falar, eu não tive muito contato com ele, convidado, porque eu era do Palácio das Artes, né? Então, um pouco diferente, né? Mas eu fui convidado pelo Diocélio para substituir o Ítalo nas aulas de literatura dramática no SESC. O Ítalo dava a escola de teatro. Sim. E o Ítalo estava cansado, abriu mão de um. E eu tive essa responsabilidade de assumir o lugar do Ítalo. Aí eu fui na casa dele e tal, ele me passou tinha um café para mim também, assim, como era só eu e ele, era uma mesa tão grande, nós dois. Ele me passou a emenda, que ele achava que tinha que ter. Mas antes eu tinha falado com o Ítalo quando eu fiz o Oficinão do Galpão, em 2099. E o Ítalo foi falar sobre a história, foi falar sobre os jesuítas, foi falar sobre o trabalho daquela época, o teatro do Chile. Foi o meu primeiro contato com ele. Eu sempre gostei muito dele, e um dos elogios mais legais que nós recebemos, né, foi quando ele foi ver o Compadecido, ele ficou muito emocionado no espetáculo. Ele foi dizer assim, Toledo, mas a entrevista que você deu, que timidez, você está escondendo essa pérola que você tem. Você sabe que, só um minutinho, cortando você. Toda vez que eu fazia figurinha de um espetáculo, eu comentava, você está fazendo o quê? Ligava para casa. Eu estou fazendo figurinha que você já sabe, né? Ficar pronto, você traz aqui para eu vir. Tá? Você traz para eu ver. Aí eu levava, né? O mestre, né? Aí mostrava, explicava, o que você acha?
Qual que é a sua opinião? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Você quer que eu fale o quê? Que tá ruim? Mas não tá, tá maravilhoso. Não, mas o que você acha? Da cor? Não. Eu já quero ver, eu quero ver esse espetáculo. Eu vou lá, você pode deixar que eu vou lá. E isso foi. E o Mortal Kombat foi um dos que eu levei, o figurinha, depois vocês aprovaram, para ele ver, porque ele ficava me cobrando que tinha que levar para ele ver. E o único espetáculo, né, a partir daí que eu não levei, que ele não viu, foi Morte e Vida Severina, que o Pedro Paulo Cava montou, no mesmo ano que ele faleceu, né? A partir dali ele não pude mais. E isso, esse espetáculo que os meninos fizeram hoje, eu queria agradecer demais, que eu fiquei emocionadíssimo com o espetáculo. Porque no final eu não estava me aguentando mais de emoção. E eu vi, eu não me lembro de ter visto o Casamento Suspeitoso, mas eu vi Espectros, que eu achei maravilhoso, eu vi Efigênia, que vocês fizeram aqui, que eu achei maravilhoso, eu vi Sanatário. Isso me trouxe uma nostalgia, me trouxe assim, ao mesmo tempo uma felicidade, sabe, assim, de ter visto aquilo, de ter visto aquilo. Eu vi muitas coisas, vi Passeio da Torta. Eu vi o Guimarães Rosa porque a Jane fazia esses nomes, e o Du fazia o cara que enganava o cigano. Sim, Não sei. corpo fechado. Corpo fechado. Eu vi esse espetáculo. Vi muita coisa. Mandrágora. Mandrágora. Primo Rico de Miami foi quando a gente se conheceu, Brás Cubas, sabe? Depois você conheceu, eu acho que você foi ver tudo dele. Exatamente. Eu tô Eu queria ter conhecido assistindo. antes. Eu queria ter conhecido antes para Totô Tem que é piolho deixar de teatro. Hã? Totô é piolho de teatro. Eu sou piolho de teatro. Ele assiste tudo. Beijo mesmo. Adoro. Gente, espero ter passado para Você vocês. percebeu aí que hora nenhuma os três ali que escreveu o texto, os três, né? Não, Não, eu não escrevi, não. Eu dirigi, mas não escrevi, não. Não tem. Você percebeu? Sim. A morte só aparece na luz aqui e acabou. No final do espetáculo. É o que eles falaram, que queria fazer uma homenagem para cima, alegre Sim, para ele. Que não é lembrar dele de uma morte, para ficar todo mundo chorando, mas a gente vem à tona, chora, porque lembra da figura maravilhosa e da saudade dele, né? Não precisava nem de falar de morte, de nada, porque só de ver estar nesse ambiente. Mas os dois foram assim, felicíssimos, felicíssimos. Na maneira de escrever, nas coisas que lembraram, foi assim, costuraram a coisa maravilhosamente. Acredito que quem não conheceu ficou com muita vontade de ter conhecido ele, convivido com ele. Você pode ter certeza. Questão de parabéns. Parabéns. Esse é o